Estar aqui com você, com os amigos da Rio. Prazer todo meu. Senador, estamos começando o penúltimo ano, estamos começando porque estamos ainda no meado de fevereiro, o penúltimo ano do seu primeiro mandato, né? Então vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui, um resumo dos seus pontos mais positivos nesses 7 anos. Esses 6 anos, né? Sim, entrando no sétimo. Exatamente, entrando no 7º ano de trabalho. Foram anos de muito trabalho, muito aprendizado, dividindo nas 3 atuações que um parlamentar deve ter. O parlamentar, ele faz lei, como é bem evidente, ele fiscaliza e, ao mesmo tempo, ele traz recursos para a sua base, para o seu estado. A gente atuou nessas 3 frentes. Fazendo lei, ou seja, buscando fazer legislação, como autor, como relator, a gente atuou em searas bastante distintas. A questão da educação, buscando o fortalecimento de programas para a inclusão de mais jovens no ensino, a mudança do Fundeb. Nós tivemos atuação muito forte de fiscalização referente a contratos, licitações, ameaças de superfaturamento. E aí a gente tem alguma coisa em torno de 8 bilhões de reais fiscalizados ao longo dos primeiros 5 anos, ele não fechou o número do ano passado. E desses 2 bilhões de reais foram suspensos pelo Tribunal de Contas da União ou pela Justiça. E por último, o que aqui para nosso estado, que é um estado pequeno, é muito importante, a aba, essa área de trazer recursos para o estado de Sergipe, a gente já chega perto da casa dos 600 milhões de reais em emendas trazidas diretamente para o nosso estado, seja municípios, seja estado, governo estadual, sejam organizações filantrópicas, tudo com total transparência e boa parte disso com participação direta da população. Então, é um trabalho que engrandece, acho que tem um bom reconhecimento dentro e fora do estado de Sergipe e que a gente quer ver mais fortalecido ainda nessa reta final. Dentro da sua expectativa traçada ainda no período de candidatura, Alessandro, você alcançou o seu objetivo? Acha que ficou aquém ou até mesmo superou? Eu sou sempre muito exigente, Batalha. Eu acho que a gente sempre consegue fazer mais. A gente teve alguns grandes acertos. O primeiro deles, você fazer a montagem da equipe através de um processo seletivo. Então, quando a gente começa isso lá em 2019, teve gente que reclamou aqui no estado de Sergipe. A gente abriu um seletivo nacional, atuando em conjunto com alguns outros parlamentares, e teve 17 mil pessoas concorrendo no primeiro concurso. Isso garantiu para a gente uma qualidade de trabalho, uma densidade de trabalho para participar de debates difíceis, reforma da Previdência, reforma tributária, auxílio emergencial em plena Covid, onde eu fui relator e recebi um projeto que atendia 20 milhões de brasileiros e entreguei um projeto que atendeu a 70 milhões de brasileiros, na hora mais difícil que o Brasil teve nas últimas décadas. Então, é um trabalho que é fruto da qualidade da equipe, qualidade da articulação. Outro acerto muito grande, na minha visão, é você abrir o edital de emendas participativas. Está em andamento, inclusive, a votação do primeiro edital desse ano, que cuida de guardas municipais e cuida de organizações sociais, enfim, de ONGs. Atrair o cidadão comum para essa questão de orçamento é muito importante, porque o cidadão ainda tem, a maior parte da população ainda tem uma impressão, uma ilusão de que o dinheiro é do político. E muito político se porta como se fosse dono do dinheiro, quando o dinheiro é do povo. E quando você mostra isso, no edital do ano passado, pra você ter ideia, Batalha, nós tivemos mais de 60 mil sergipanos votando, escolhendo para onde vai o dinheiro, apontando quais são os principais projetos. Isso é muito bom, porque a pessoa compreende que é dona do recurso, que ela pode participar mais diretamente, que ela tem direito de fiscalizar e de escolher, e você vai enriquecendo a democracia. Então, acho que nesses pontos a gente acertou bem. A gente sabe que eu lidero hoje um grupo político jovem, é um grupo que entra na política a partir dali, de 18, um pouquinho antes, alguns. Então, você não tem a mesma experiência, você não tem o mesmo acúmulo de história que alguns outros grupos políticos têm, e a gente compensa isso com mais trabalho. Acho que hoje ninguém tem dúvida que a gente tem um acesso e um volume de trabalho em Brasília que pouca gente conseguiu fazer ao longo do mandato parlamentar por Sergipe, que é um estado pequeno. Seja liderando a bancada do estado, seja liderando debates relevantes no Senado e no Brasil. E aí você tem uma diversidade muito grande. Você tem debates que são de inclusão produtiva, você tem debates na área de saúde, você tem CPIs. A gente está agora nas vésperas da instalação de uma CPI que eu acho que vai ser muito importante para o país, que é a CPI do crime organizado, proposta minha, tem apoio de todas as lideranças do Senado, tem as assinaturas necessárias, eu espero que comece logo, e a gente vai nessa sequência. Mas, repito, acho sempre que dá para melhorar, fazer mais, trabalhar mais,
porque o brasileiro e o sergipano em especial precisa muito do trabalho do político. Você falou há poucos instantes em emendas. Poderia destacar algumas dessas emendas e as respectivas importâncias delas para o Estado? Posso sim. A gente está falando aí de aproximadamente 600 milhões de reais e essa distribuição, Batalha, ela tem prioridades muito claras, né? Então, a principal área que recebeu recursos nossos, naturalmente, foi a saúde. A gente está falando aí de cerca de 250 milhões de reais ao longo desses anos. Esse recurso vai diretamente para prefeituras, para a área de saúde, vai para o governo do Estado. O governo do Estado deve estar na faixa de seus 60, 70 milhões de reais, mas também vai para a reestruturação da rede filantrópica. Se você visitar o Hospital Cirurgia, que hoje é um orgulho, voltou a ser um orgulho dos sergipanos, você vai ver lá um placar que eles fizeram de parlamentares que mais ajudam. E graças a Deus, graças ao empenho da equipe, eu figuro como o parlamentar que mais ajuda a cirurgia ao longo desses anos. E a mesma coisa acontece com os outros todos, Santa Isabel, São José, hospitais do interior do estado que tem um trabalho relevante, Senhor dos Passos aqui em São Cristóvão. Então a gente está falando aí de cerca de 250 milhões de reais. A segurança pública, se você for dividir entre guardas municipais, que é um empenho muito grande nosso de fortalecer as guardas, e somar com as polícias, que são minha casa, eu sou policial civil, a gente está na faixa de 45 milhões nesse momento. A gente vai estar recebendo agora, para você ter uma ideia, é um trabalho que não para. Você tem a emenda, você tem acesso também aos programas governamentais. A gente vai estar entregando, eu espero que ainda nesse primeiro semestre, 12 viaturas blindadas para a Polícia Civil e Polícia Militar, já ajustado com o delegado Tiago Leandro, o delegado-geral, e com o comandante Alexandre Ribeiro, para a gente poder dar um reforço para as nossas especializadas. Você vai para turismo, o secretário Marcos Franco e algumas prefeituras, são mais de 20 milhões de reais. Agricultura, 24 milhões de reais, com ênfase na agricultura de base familiar, cooperativas. A gente demonstrou matematicamente, na ponta do lápis, que investimento numa cooperativa gera mais emprego e renda naquela cidade do que muita indústria. A gente já teve a oportunidade não só de presenciar, mas de levar pessoas de fora do estado para conhecer essa realidade, onde você tem uma cooperativa, onde uma mulher tinha que trabalhar descascando 1 tonelada de macaxeira para ganhar um valor, vamos dizer, de 100, 150 reais. E hoje ela faz 4 vezes esse valor trabalhando em casa, numa cooperativa que trabalha com costura, vinculada já à confecção. E infraestrutura, você tem várias obras, são mais de 120, 130 milhões de reais em infraestrutura. E da infraestrutura, a que mais me traz orgulho, o que mais me traz orgulho são as obras vinculadas ao sertão, né? Então nós temos lá a adutora de água bruta, que está chamada de adutora do leite, que começa com um projeto Emenda Nossa, governador Fábio Mitidieri, e que depois vai ampliando seu escopo, e hoje é uma obra com financiamento internacional. Nós temos a rodovia da Jiboia, toda aquela ligação ali entre Gararu e Nossa Senhora da Glória, que vai reduzir a distância de quem sai de Porto da Folha para Aracaju em 40 minutos. Uma obra que é esperada há 65 anos pela comunidade, que vai sair o pontapé inicial graças a esse trabalho de articulação que a gente consegue fazer numa parceria hoje que é muito próxima com o governo do estado, com o governador Fábio e sua equipe. Muito bem. Me fale, o senhor já en passant falou sobre a questão do crime organizado, me forneça detalhes, senador. Coleta de assinatura, instalação, como é que está essa situação? Nós já concluímos a coleta de assinaturas, foram 34, 35 assinaturas, o mínimo necessário são 27 assinaturas, tem apoio de todos os líderes partidários, tem apoio do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre. A gente vai ter a primeira sessão plenária na quarta-feira, nessa próxima quarta-feira, e eu espero que já seja feita a leitura e a partir daí a indicação pelos líderes. Então eu imagino que logo depois do carnaval a gente comece os trabalhos. O crime organizado sempre foi um problema gravíssimo no Brasil, mas nos últimos tempos esse problema tomou uma dimensão assustadora. Você tem estados como o estado de Sergipe que conseguiu melhorar os seus indicadores, mas aqui do lado a Bahia vive uma catástrofe na segurança pública. No norte do país, hoje o maior empregador é o crime organizado, isso é inaceitável. Você tem uma migração e uma sofisticação das quadrilhas hoje, que estão deixando um pouco de dar atenção ao crime violento e migrando para o crime digital e para a infiltração no poder público, repetindo uma trajetória que as máfias europeias já fizeram. E é muito importante que a gente tenha uma cautela com isso. E o nosso objetivo, já que eu sou um profissional da segurança pública, é, primeiro de tudo, nivelar o conhecimento. É garantir que todo parlamentar e o Brasil, a reboque, entenda o que a gente está enfrentando. Não adianta só aumentar a pena, não adianta querer investir naquela teoria simplória de que bandido bom é bandido morto, porque nunca acaba. Você tem o Amapá hoje como estado mais violento e, ao mesmo tempo, a polícia que tem os indicadores de letalidade mais altos. Quer dizer, matar não está resolvendo.
Eu tenho que fazer uma abordagem mais profunda. Eu tenho que melhorar o sistema processual penal, porque os processos não podem demorar tanto. Eu tenho que garantir um rigor maior nas prisões, para que você não tenha um presídio transformado em escritório do crime, com fugas, com ameaças, com invasões. Eu tenho que proteger e reforçar, tanto no orçamento, como no salário, como nas condições de trabalho, a condição dos policiais. Porque eu vejo a quantidade de recursos que são gastos, os salários que são gastos, por exemplo, com magistrados, e que merecem todo o respeito, é uma função importantíssima, mas não tem como comparar o risco que um magistrado enfrenta com o risco que enfrenta o policial na ponta, na rua. Então, acho que essa CPI vai poder mostrar um panorama amplo daquilo que a gente enfrenta no Brasil, mostrar que é preciso fazer um grande reforço orçamentário para frente das polícias, perícias, trabalho de inteligência. Repito, nós temos estados onde as coisas funcionam. Tanto um caso de Sergipe, que a gente vai mostrar para o Brasil inteiro. Olha, Sergipe melhorou seus números. O que Sergipe fez para melhorar? E vamos mostrar também estados, como o estado de Santa Catarina, que há muitos anos tem números bons. O que esse estado faz de tão diferente? E o que os outros vão ter que fazer? Como é que a gente vai mudar esse regramento? Porque a gente está vivendo esse crescimento do crime e, ao mesmo tempo, uma falha muito grande na resposta do governo federal. O governo federal não entende segurança pública, não cuida com atenção da segurança pública, e a CPI vai ter força, certamente, para fazer mudar essa realidade. Mas o senador não acha que tudo isso passa também por um Código Penal muito caduca, que data da época da Segunda Guerra, embora já tivesse algumas alterações, mas ainda assim um tanto quanto condescendente com essa criminalidade? Menos o Código Penal e mais o Código de Processo, né? Que cuida da duração do processo. As penas no Brasil, salvo alguns crimes, não são baixas. O que favorece o crime é a sensação de impunidade. É a certeza de que não vai ser preso e, se for preso, vai conseguir sair logo ou vai ter facilidades no presídio que vão permitir que ele continue na atividade criminosa. Vou dar um exemplo claro. Saiu um dado muito recente apontando que as quadrilhas, especialmente uma quadrilha organizada baseada em São Paulo, ela vem chegando a ganhos com crimes digitais na casa dos 180, 190 bilhões de reais por ano. É um volume astronômico. Se você for olhar quanto é que essa quadrilha ganha com rouba-banco, por exemplo, é uma fração muito pequena disso. Não vai chegar a 1 bilhão no ano de jeito nenhum. E o criminoso que vai para o rouba-banco, para o roubo violento, 95% deles ou vão morrer em confronto com a polícia ou vão presos. E as penas são duras. Esse que faz o crime digital, o golpe da internet, o golpe com celular, 5% apenas vão presos. 5%. Um é 95%, o violento, esse não violento, 5%. E as penas são baixas. Então, eles estão migrando, porque o bandido, eu falo muito isso em Brasília, o bandido não é bandido porque ele é burro. Ele é bandido porque ele não respeita a lei, ele não respeita as pessoas, ele não teve uma formação moral, né, adequada. Mas ele é esperto. Onde tem polícia, ele não trabalha. Onde a repressão é dura, ele não trabalha, ele vai para outro canto. É por isso que aqui Sergipe passou por um momento muito difícil na segurança pública, porque você tinha pouquíssimos policiais e o crime foi indo para o interior. E você tinha, às vezes, uma guarnição com 2 soldados para tomar conta de uma cidade de 30 mil pessoas. E essa realidade, graças a Deus, vem mudando. O governador Fábio vem fazendo com muito cuidado os concursos da segurança pública. Ele sabe que tem que fazer muito mais para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos indicadores. Já é o estado mais seguro do Nordeste, mas com fé em Deus tem toda a condição para ser o mais seguro do Brasil. É só trabalhar mais. Alessandro Vieira é policial, como ele mesmo disse, a formação, e quando esteve à frente de missões policiais aqui, sempre foi considerado da linha dura, né, da linha da correção, da honestidade. Agora, até que ponto você, quando estava desempenhando a função de delegado, Alessandro, se sentia frustrado em desbaratar, por exemplo, uma quadrilha, colocá-la atrás das grades e pouco tempo depois essa mesma quadrilha estava solta? O policial, ele integra a carreira que tem os piores indicadores de saúde mental, comparado com o mineiro de profundidade. Se você for olhar problemas de depressão, até de suicídio, inclusive soltou de uma lei, já é lei, de cuidado com a saúde mental do policial. E lidar com a frustração faz parte da vida do policial. Ele tem que ter a capacidade de administrar isso e entender que o seu trabalho se encerra naquele momento em que você encaminha aquele processo para a justiça, que você encaminha aquele preso para o presídio, porque senão você vai enlouquecer. É muito claro que você tem, na média do Brasil e aqui em Sergipe, muito forte a qualidade do trabalho da polícia. Então, quando a gente, antecipando até o que a gente vai fazer lá em Brasília, quando a gente for avaliar os números de Sergipe, por que deu certo Sergipe, por que está melhorando, não são coisas muito complexas. É você ter concurso,
preenchendo as vagas. Você tem Ministério Público e Judiciário que trabalham com uma certa proximidade da polícia. Você tem o fortalecimento do trabalho de inteligência e de perícia. Quando você tem isso tudo trabalhando em conjunto, os números melhoram. Então a gente tem que ter, e isso vem melhorando passo a passo em Sergipe, e embora muito ainda fora da nossa necessidade, mas vem melhorando claramente. Eu fui delegado de polícia, por exemplo, na primeira delegacia que atende aqui, essa Zona Nobre, Jardins, 13 de Julho, e você tinha arrombamentos, você tinha furtos de veículo, e você não tinha ferramenta nenhuma para elucidar, porque você não tinha perícia. Nós fomos ter o concurso da perícia, eu já tinha acho que 12, 14 anos de polícia talvez. E isso prejudica muito. Lidar com essa frustração faz parte do nosso trabalho, mas não se conformar com os erros. Você tem, e quando eu me licencio da polícia e entro para a seara política, é justamente por isso, por entender que as grandes decisões são tomadas na política. E o trabalho técnico, o trabalho policial é um trabalho técnico, ele tem um limite. Porque quando chega nesse limite, o político interfere. A gente viu isso aqui em operações de combate à corrupção, a gente viu isso na falta de compreensão da importância que tem você equipar, por exemplo, uma guarda, você equipar bem uma unidade especializada. E ao passar para o lado da política, ao passar a fazer o trabalho na política, eu pude contribuir com muita força para mostrar isso. Então, hoje eu não sou mais o único parlamentar que coloca dinheiro para a guarda municipal, por exemplo. Hoje outros parlamentares fazem isso, porque entenderam. Cada vez mais prefeitos, hoje eu recebi o prefeito de Poço Verde e me consultando das possibilidades de converter o que ele tem lá de estrutura para uma guarda. Itaporanga está pensando em fazer o mesmo caminho, uma criação de guarda municipal, e tem todo o meu apoio, inclusive com emendas, porque esse é um caminho de dar mais segurança para as pessoas. E só quem consegue fazer isso é o político. Então, não é fácil essa jornada, mas eu tenho conseguido, acho que, dar uma contribuição grande para botar em primeiro plano a discussão de segurança pública séria. Não é essa discussão de show, de teatro de animação, nem de videozinho de internet, de ficar se fingindo de Rambo ou de ficar fingindo que polícia é só o confronto. O confronto pode acontecer, o policial quando sai de casa ele sabe que pode ter um confronto na esquina de casa, pode acontecer, mas não é esse o objetivo, nem é isso que resolve. O que resolve é trabalho bem feito, bandido na cadeia, vítima resguardada e o processo de desconstrução das quadrilhas que Sergipe, graças a Deus, vem fazendo muito bem. Muito bem. O senador Alessandro Vieira participou de reunião na casa do presidente do Senado com o ministro Fernando Haddad. Quais os principais assuntos tratados? A gente tem, eu sigo nesse governo, Batalha, mesmo padrão de comportamento que eu tive no governo anterior com Bolsonaro. E por conta do meu comportamento, naturalmente você passa a ter uma relação próxima com os ministros mais técnicos. No caso, o Paulo Guedes com o Bolsonaro e Haddad com Lula. Sempre tentando colaborar com o trabalho de resolver os grandes problemas da economia brasileira. E com Haddad não foi diferente. Eu faço um parênteses aqui, desculpe interrompê-lo. Comparação entre o Paulo Guedes e o Haddad, em termos de conhecimento? O Paulo Guedes é um economista muito mais renomado do que o Haddad. O Paulo Guedes tinha uma característica de ter muita dificuldade de ouvir. Ele falava muito, as reuniões com o Guedes eram de horas, e nessas horas você escutava 99% do tempo. Era o estilo dele, aquilo ali. Mas um cara muito compenetrado em fazer o Brasil crescer, e sem tanta compreensão de como é que era a política e de compreensão da necessidade da sociedade. O Haddad vai por outra pegada. O Haddad é um cara que é da política, embora tenha formação, mas é um cara da política. Então ele entende a importância de ouvir, de dialogar, e vem fazendo um papel que é muito ingrato, que é o papel de ser o cara dentro do governo que tenta cortar gastos e tenta segurar a despesa. Enquanto você tem um pedaço grande do governo que só pensa em eleição e só pensa em gastar, você tem o Haddad ali tentando segurar esse trem para não ficar desgovernado. Nessa reunião ele passou as prioridades do Executivo para esse ano. Basicamente são projetos de regulamentação da reforma tributária, que a gente já fez a reforma tributária do consumo e serviço, e agora vamos começar a reforma tributária da renda e patrimônio. Uma reforma muito importante, e ela vai chegar nesse ano fruto de uma emenda minha e do senador Eduardo Braga, do MDB, que colocamos na Constituição a obrigação do governo federal mandar esse projeto. Porque prometer mandar projeto, todos prometeram, todos os governos ao longo da nossa democracia prometeram e nunca mandaram. Aí nunca teve uma reforma tributária feita em tempos democráticos, porque é muito difícil, né? Muitos grupos são tocados. Vai ser importantíssimo nesse ano a gente cuidar da reforma do imposto de renda e da desoneração da folha.
porque o Brasil é um dos países que mais cobra tributo sobre folha de pagamento. Empregar no Brasil é caro. Isso fortalece o quê? A informalidade, que prejudica toda a economia. Então, a conversa com o Haddad foi muito nesse sentido. Eu aproveitei para tocar num ponto que é importante, que é a PEC 66. É uma proposta de emenda à Constituição que faz uma espécie de novo refinanciamento para prefeituras referentes a dívidas tributárias, previdenciárias, precatórios. Cria uma rotina para pagamento que eles consigam sustentar, que hoje não conseguem. Você tem uma infinidade de municípios em Sergipe e mais de 3 mil municípios pelo Brasil que não conseguem pagar suas contas. Viraram apenas meros pagadores de folha de pagamento, não tem capacidade de investimento, não tem capacidade de melhorar a sua cidade. A gente reestrutura isso, conta com o ok da Fazenda, já foi votado e aprovado no Senado com o texto da minha emenda e está agora pronto para começar a avançar lá na Câmara dos Deputados. Então aproveitamos para tocar esses dois pontos que são muito importantes, esses pontos todos da economia são importantes. O que eu cobrei do ministro para lhe dar talvez uma resposta a uma pergunta que você ainda não fez. O que eu cobrei dele são mais medidas de ajuste fiscal e de retomada da credibilidade. O governo Lula é um governo que não tem credibilidade no mercado. E se você é um devedor e não tem credibilidade com quem lhe empresta o dinheiro, a consequência é juros mais altos. É isso que a gente está sofrendo. Então a gente tem que resgatar, dentro do possível, existe uma questão ideológica, mas dentro do possível a gente tem que resgatar a credibilidade e existem algumas medidas, a gente está estudando algumas medidas, deve apresentar agora, pós-carnaval, algumas medidas, algumas sugestões, alguns projetos de lei, caminhando para esse sentido. Segurar o gasto sem prejudicar a despesa social do governo. Porque eu não posso fazer economia em cima do mais pobre, eu tenho que fazer economia em cima do mais rico. E tem caminhos para isso, só tem que ter coragem para fazer, vamos tentar fazer a partir agora do mês de março. Senador, vamos falar um pouquinho sobre política. Começando lá por cima. Discute-se em Brasília, pelo menos a boca miúda, eu a semana passada estive em Brasília durante 3 dias e conversei com alguns parlamentares, em especial de Sergipe, e uma das perguntas que eu fiz, possibilidade de 1 a 100 de um impeachment do presidente Lula? Zero, né? Totalmente zero. Mas se discute nos bastidores. Se discute em grupos muito segmentados e que não representam lideranças relevantes ou grupos de parlamentares relevantes. O impeachment, assim, as pessoas têm que entender, o impeachment é um processo político, né? Ele tem uma base jurídica, mas ele é essencialmente político. E os dois presidentes que foram alvo de processos de impeachment que chegaram ao afastamento foram Fernando Collor e Dilma. Eram 2 presidentes que não faziam o trabalho de costura política, que não tinham base. Isso é muito diferente de Lula, que é um homem que está no seu 3º mandato de presidente da República. E que tem uma costura e uma habilidade diferente. Então, não vejo nenhuma possibilidade. Certamente já existem vários pedidos de impedimento, outros podem chegar, mas não vejo isso acontecendo, não. O que de fato acontece é um enfraquecimento muito claro do governo federal, que vai ter que agora fazer um trabalho de repaginar, reconstruir, para tentar chegar com força até o final. Temos mais 2 anos de governo. Muito bem. Possibilidade de candidatura de Bolsonaro, que hoje está inelegível. Também não vejo possibilidade de nenhuma reversão da inelegibilidade do presidente Bolsonaro pela via judicial. Não vejo. Ele tem uma condenação no TSE que o deixa inelegível. Ele seguramente vai ser denunciado nessa semana, provavelmente, ou na próxima, pelos ocorridos lá do 8 de janeiro. Ele tem alguns outros processos, se não me engano, 2 ou 3 processos que também estão nessa fase de denúncia. Então, ele vai chegar em 26, muito provavelmente com 1 ou 2 condenações que geram inelegibilidade. E o que se espera, quem tem uma visão mais de centro ou de centro-direita, é que em algum momento o presidente Bolsonaro tenha um ato de grandeza de reconhecer essa condição e de definir um apoio para um candidato que seja competitivo e que possa fazer frente a uma muito provável candidatura à reeleição do presidente Lula. Se esse grupo de direita, centro-direita, chegar com vários candidatos nas eleições, você vai ter facilidade para a reeleição do presidente Lula. Se chegar com um candidato único, robusto e bem aceito pela população, e você tem nomes que estão tentando isso, né? Você tem Caiado de Goiás, você tem Tarcísio em São Paulo, para dar 2 exemplos apenas, que com o apoio de Bolsonaro conseguem se tornar bastante competitivos. Essa última declaração do ministro da Defesa não é um atenuante para Bolsonaro? É uma opinião. Veja, são esferas de poder separadas. Eu concordo com a íntegra do que o ministro Múcio falou. Não concordo com o recorte, porque se fez um recorte da fala dele
que dá a entender que você não teve crimes e nem teve tentativa de golpe de Estado no Brasil. Eu não concordo com isso. A gente teve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Eu presenciei isso. Eu estive lá em todos os momentos dessa trajetória e a discussão de dar ou não dar um golpe, ela foi constante no Palácio do Planalto. O que não aconteceu, as condições materiais para que se tivesse o golpe. Isso também é fato. Tanto é que a primeira tentativa, e que seria mais viável, ela se dá ali, eu não vou lembrar agora, acho que é 12 de dezembro, data da diplomação, quando você tem a invasão da sede da Polícia Federal na cidade de Brasília. E no dia seguinte você tem o encontro, primeiro, da tentativa de explosão num carro-tanque, num caminhão-tanque, cheio de combustível no aeroporto de Brasília, no aeroporto internacional de Brasília. E, como isso não dá certo, são desovados num gramado 20, 30 quilos de explosivos, coletes balísticos. Quer dizer, existia claramente uma preparação. E ali fazia mais sentido, por quê? Porque estava na vigência do mandato de Bolsonaro. A ação do 8 de janeiro ela já tem uma outra característica completamente diferente. Você tinha ali alguma articulação, e as pessoas que articularam, as pessoas que financiaram, elas têm que ser duramente punidas, mas você tem uma multidão que age no impulso emocional e é favorecida pela omissão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é muito clara. Você que é um veterano do jornalismo, basta ver as imagens, você percebe que a Polícia Militar viabiliza aquilo tudo ali, facilita, em particular do Supremo. O Supremo não foi o último prédio a ser invadido. E ele estava guarnecido pela Polícia Militar e ninguém ameaçava o Supremo. E chega uma viatura da PM com um oficial que manda desfazer o bloqueio para permitir a invasão. Então, o que eu tenho trabalhado muito para fazer no Congresso, e inclusive deve apresentar uma proposta de lei nessa semana ou no mais tardar na próxima, de alteração na lei, é uma separação. Eu não posso concordar que é tecnicamente correto, que é moralmente justo, condenar uma mulher que pintou de batom uma estátua a 17 anos de cadeia. Num Brasil em que homicida não fica preso 17 anos. Isso não faz o menor sentido. O ministro Alexandre de Moraes, na minha visão, e isso é público, já falei ao próprio ministro Alexandre, na minha visão, ele pratica uma série de abusos de poder. Ele aproveita essa circunstância toda de temor, de ameaça, que de fato existiu, de fato se cogitou planos, mata ou não mata ministro, prende ou não prende ministro. Eu passei 4 anos monitorado pela BIM de Bolsonaro, mesmo votando 90% das vezes favorável a Bolsonaro, mas eu sou independente. Independência causa medo para quem quer ser autoritário. Então, separar o joio do trigo, quem de fato queria dar um golpe, quem de fato seria beneficiado por um golpe, porque eu tinha general que ganhava R$100 mil de contra-cheque e que não queria largar o osso. Esse cara tem que ser condenado duramente. Agora, a velhinha, que numa multidão invadiu e quebrou um vidro, ela tem que ser punida, porque invadir e quebrar, né? Invadir e quebrar é crime, é crime. Se não for doido, tem que ser preso, tem que ser condenado. Mas quanto vai ser essa condenação? 20 anos? Multas de milhões para quem não tem R$1 na conta. Isso não é justiça, isso é vingança. E eu alertei dos problemas da conduta do ministro Alexandre de Moraes, não foi depois do 8 de janeiro. Eu alertei em abril de 2019. E quem não concordava comigo e boicotou a iniciativa se chama Jair Bolsonaro e seus filhos. Porque, como a gente diz aqui em Sergipe, viola de boca todo mundo toca. Mas na hora do vamos ver, de você encarar um ministro supremo e dizer a verdade, você não pode ter rabo preso. E a turma de Bolsonaro tem rabo preso. Tinha processo em andamento. Então eles não viabilizaram a CPI da toga. O falecido Major Olímpio falou isso com todas as letras. As senadoras Selma e Soraya falaram todas as letras. O presidente chamou a gente aqui para tirar a assinatura, porque ele tem um acordo com o Supremo para resolver os processos de Flávio. Isso está registrado nos anais do Senado. E eu, desde 19, falo, olha, isso aqui é um problema. A gente tem um inquérito aqui que vai gerar abusos, e você pode achar bonitinho o abuso quando lhe ajuda, mas abuso é abuso, daqui a pouco vai se virar contra você, e foi o que aconteceu. Então agora a gente tem esse cenário todo no Brasil de uma dificuldade institucional, um Supremo que atua acima de qualquer poder com muita agressividade, e que a gente vai ter que encontrar caminhos democráticos para poder fazer isso voltar para um padrão de respeito institucional e de equilíbrio. O nosso ministro sergipano, Aires Brito, tem uma frase muito, muito lúdica, né? Daquele jeito dele, poeta, né? Mas muito, muito perfeita. As respostas estão todas no livrinho. O livrinho é a Constituição. A Constituição estabelece os limites para as coisas. E não há na Constituição, nem na legislação, autorização para se fazer o que está se fazendo hoje no Brasil. De você ter julgamento por atacado, de você ter gente condenada por ter praticado um determinado crime de dano, sem que você prove que ele praticou o dano. Eu digo, olha, a Batalha tinha 2.000 pessoas, a Batalha estava no meio das 2.000 pessoas. Alguém quebrou aquele vidro, vamos condenar a Batalha e os outros 1.999 porque alguém quebrou o vidro. Isso não faz sentido.
Então a gente vai ter que encontrar um caminho. Eu tenho conversado sobre isso com os líderes no Senado e com o presidente, o novo presidente do Senado, que é Davi Alcolumbre, mostrando alternativas. Olha, existem alternativas técnicas, jurídicas, para se fazer um caminho de separação entre as situações. E quem vai estar ajudando a ala do Supremo que quer julgar corretamente. E a ala que quer julgar corretamente, o pessoal às vezes diz, não, são os bolsonaristas que querem votar. O Bolsonaro indicou 2 ministros, né? Mas não, os primeiros julgamentos, você tinha votos muito parecidos do André Mendonça e do Barroso. Um conservador e o outro altamente progressista, hoje presidente da casa. Os dois votavam parecido. Olha, pena na faixa de 5 anos. Para quem não tem prova de que teve participação de comando, era ali que eles se situavam. Só que o Alexandre conseguiu impor a atuação dele, o voto dele, isso foi consolidando. Existe hoje um sentimento de corpo no Supremo muito grande. Eles têm muito medo hoje de serem fragilizados e você poder, ali, de alguma forma, atacar a integridade deles. A gente vai ter que superar isso. Porque quem assume a responsabilidade do tamanho que é a responsabilidade de ser ministro supremo tem que arcar com as consequências e com as dificuldades da função. O MDB corre risco de sair das mãos do comando do senador Alessandro? A gente não vê nada nesse sentido. A gente teve uma procura pelo MDB. O grupo ligado ao prefeito de Itabaiana, Valmir Francisquinho, procurou o MDB através do governador do Pará. Foi feita uma consulta para mim, o que eu achava de uma filiação de Valmir. Expliquei que não há viabilidade nenhuma. Seja porque Valmir tem uma série de processos para responder isso, não é compatível com o que a gente faz, mas principalmente porque vai desconstruir o que a gente está fazendo no Estado. O MDB era um partido abandonado quando a gente pegou o MDB. O MDB não tinha apresentado nem chapa de vereador em Aracaju, para você ter uma ideia. E a gente tem feito um trabalho de reconstrução e é um trabalho que está alinhado com o governador Fábio Tidieri. Então, existe uma construção em Sergipe, a gente não vê nenhum risco, nenhuma dificuldade. Agora, se não tiver alguma alteração de planos, no dia 13 de março você vai receber e vai ter a oportunidade de perguntar diretamente do presidente nacional. Baleia Rossi vem para cá, porque a gente vai estar fazendo a filiação do prefeito de Socorro, Samuel Carvalho, no MDB. É um parceiro já histórico nosso e vem para o MDB para reforçar o nosso time num trabalho que é de reconstrução do partido, fortalecimento do 15, garantia que a gente tenha candidaturas competitivas para deputado federal, para deputado estadual, para reeleição no Senado e o apoio para a reeleição do governador Fábio. Reeleição do Senado, Sim, Alessandro Vieira, candidato. Sim, esse é o projeto. Nunca teve um projeto diferente desse. A gente conhece já a rotina dos adversários. Os adversários trabalham muito tentando tirar credibilidade, tentando transmitir uma sensação de fraqueza. Mas para quem caminha na vida de verdade, vê que o trabalho está sendo bem feito. A parceria com os prefeitos é cada vez maior. O volume de entregas na ponta para a população é cada vez maior. Esse edital que está em andamento aqui para votação, para distribuição de emendas, para as guardas e para as ONGs, já está na casa de 20 mil pessoas votando. São 20 mil pessoas que confiam no nosso trabalho e sabem que se der o voto, ele vai ser contado e vai ser levado em consideração para saber para onde vai o dinheiro. Você não vai ter nunca teve, nem vai ter nenhuma notícia de envolvimento do senador Alessandro com coisa errada. Nenhuma notícia que o senador Alessandro encostou a barriga no balcão de um prefeito para pedir voto em emenda. E eu posso falar isso e nem todo mundo pode. Ninguém vai saber que eu ouvi falar que eu tenho a necessidade de um favor no judiciário porque eu tenho um processo, porque eu tenho um rabo preso, ou porque eu indiquei um carro comissionado. Você veja como é que é a minha relação com o governador Fábio. Não tem nenhum parlamentar em Sergipe que tenha entregado mais dinheiro em emendas e mais apoio do que eu para o governo Fábio. Quem está mais perto colocou 4 vezes menos. Isso são números, são dados, 4 vezes menos. Não tem um CC indicado meu no governo de Fábio. Tem filiados do MDB que ocupam secretarias, todos eles por mérito próprio e por convite de Fábio. Nunca pedi vaga para ninguém. Porque eu prezo muito a questão da independência. Não critico quem faz isso não. Cada um faz política como achar melhor. Mas eu acho importante ter uma independência para que eu possa ter a liberdade de sugerir correções quando eu acho que uma coisa não está funcionando. E para que eu possa cumprir o meu compromisso principal, que é com o cidadão. Então, Emília, por exemplo, aqui em Aracaju, prefeita recém-eleita, a gente não estava com Emília. A gente apoiou o Luiz Roberto. Primeiro Daniele, não teve sucesso eleitoral, depois Luiz Roberto, dentro de uma construção de grupo. Emília foi a vencedora. Já por 2 oportunidades abri espaço para Emília. Fui até Emília mostrar os 35 milhões que ela tem de emenda nossa para executar em áreas fundamentais. Estive com ela semana passada, com o ministro Padilha. E se é do interesse dela e é do presidente Lula, vou levar o presidente também, para que ela tenha essa oportunidade, porque ela é prefeita da capital dos sergipanos. Perfeito. Tem que funcionar. E você viveu isso de perto, um governo que perseguia um prefeito, um governador. Como isso prejudicou o cidadão, porque o político passa e o cidadão fica. Então a gente tem que cuidar do povo.
É o meu jeito de trabalhar. Tem gente que não concorda, tem gente que não gosta, paciência, mas é trabalhar para todo mundo. Todos os prefeitos são atendidos, todas as cidades recebem recursos. E depois, em 2026, cada um vai ter a oportunidade de fazer sua avaliação. Eu vou estar lá disputando uma das 2 vagas para o Senado. Muito bem. O senador Alessandro Vieira participou aqui do nosso programa, do Jornal da Rio, edição do meio-dia. Foi uma satisfação muito grande pela Rio FM e também pela TV Rio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, senador? É sempre um prazer, Batalha. Você tem toda uma experiência e um respeito no nosso estado, na nossa cidade e na comunicação sergipana. Obrigado. Tem visto Milton Andrade? Sempre. Um amigo muito querido. Uma figura. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando